Meus amigos, quando nós falamos de redes, sustentabilidade da vida, nós não podemos nos esquecer de que o Espiritismo, na maneira e na medida em que foi codificado por Kardec, ele diz que a ciência, sempre que descobrir ou desenvolver ou apresentar novos conhecimentos, e uma vez que eles passem pelo crivo da razão, a doutrina estará aberta para aceitá-los e para envolvê-los. A nossa doutrina, ela é uma doutrina essencialmente voltada, eu diria a vocês, para o social. Por que para o social? Porque nós somos também uma doutrina que preza pela recuperação espiritual, pelo aprendizado, por tudo aquilo que possa representar o progresso e o crescimento do espírito. Então, se nós vivemos nessa sociedade, se nós estamos diretamente ligados e afetados por tudo que está vindo de novo, de moderno e de relevante para este progresso, para esses objetivos educacionais que Kardec vislumbrou na ação do Espiritismo, então nós temos a obrigação de entender como eles se processam e de que maneira eles se encaixam na função regeneradora da humanidade e do homem em si. Eu coloquei esse primeiro slide aí com a finalidade pura e simplesmente de dizer que já se fala em conectividade, em conexão, em relação social, essas coisas de muito tempo. O Francis Thompson, ele é de uma época em que estava na efervescência da Revolução Industrial na Inglaterra e na Europa, por extensão. Ele era um poeta e ele disse uma coisa muito interessante. Tudo está secretamente ligado, perto ou longe, por um poder imortal e que de tal maneira está ligado que você não vai poder tocar numa flor sem incomodar uma estrela. A ideia da conectividade que ele quis dar foi exatamente essa. Ele quis mostrar da maneira como nós estamos relacionados como um todo universal. Vejam bem uma coisa. João reproduziu as palavras do Cristo no capítulo 10 do seu Evangelho, quando ele disse que Cristo dizendo que ele era o bom pastor, que ele tinha outras ovelhas que não eram desse aprisco, mas que ele estaria voltado para elas também, e dizendo que elas também ouviriam a voz dele, e dizendo que haverá um só rebanho e um só pastor. O conteúdo profético das palavras do Mestre neste capítulo de João é impressionante, porque esse assunto que nós estamos vendo de redes e a sustentabilidade, a importância que elas estão assumindo no contexto social e, portanto, na nossa vida, nós estamos caminhando para isso. As redes estão cada vez mais, e quando estou falando em redes, eu estou falando em todo um processo, estão caminhando, estão nos levando cada vez mais a uma situação de convergência. Por quê? Porque nós estamos concomitantemente partindo para nesse terceiro milênio, nós estamos partindo para um mundo de regeneração, que um dia vai acontecer, que ainda virá, estamos caminhando numa série de situações para ele, e quando nós falamos então em todo o mundo de regeneração, quando nós falamos nesse terceiro milênio, quando nós estamos falando em revelações, tudo isso faz parte de um concerto único que converge para um processo que é exatamente aquele da nossa evolução, do nosso processo de crescimento. Muito se fala hoje em dia na questão das organizações em rede. Ela corresponde à interligação de uma organização ou indivíduos que interagem de forma a alcançar determinada tarefa. Por exemplo, nós somos pessoas que hoje estamos aqui reunidos. Nós formamos uma rede, porque nós estamos com a intenção de assistir a uma exposição. Cada um de nós, eventualmente, pode ter uma visão, um entendimento a respeito de rede.
Mas existe um elemento comum que nos une, que nos permite estarmos aqui todos juntos, que é o interesse por isso. Nós não estamos no Instituto de Cultura Católica, nós não estamos no Instituto de Cultura Espírita, perdão, protestante, nós estamos no Instituto de Cultura Espírita. Portanto, já existe um amálgama que nos une, que é o interesse pela doutrina espírita e pelos assuntos que são vicinais a esse conceito doutrinário, né? As redes, elas não são organismos com uma estrutura definida e uniforme. Elas são flexíveis, elas fluidificam, elas são plurais, várias, muitas e descentralizadas. Isso, aparentemente falando, pode até parecer que existe um descontrole. Mas não é isso. Exatamente o grande segredo da produtividade e do crescimento e do sucesso das redes é exatamente o fato delas não seguirem determinadas rotinas ou processos. Elas permitem que a cada sentimento, que a cada percepção que um grupo de pessoas ou de empresas tenham, se unam e convirjam para ela, né? Nas redes, as partes se unem para perseguir objetivos, permitindo a convivência, o trabalho comum de grupos, indivíduos e organizações bem diferentes, que não precisam alterar as suas posições particulares para atuarem em conjunto. Citando o exemplo do nosso grupo aqui, não necessariamente nós podemos admitir que todos aqui sejam espíritas. Nós podemos ter aqui pessoas que sejam católicas, que tenham uma visão mais aberta para os problemas sociais. Nós podemos ter pessoas que tenham uma determinada profundidade na prática do espiritismo, outras mais superficiais. Temos outras que estão, talvez por curiosidade, outras que foram sugeridas por amigos. Então, veja bem, o interesse é assistir à exposição, mas as perspectivas de cada um em seu processo de vida pode ser diferente. E é isso que está dizendo aí. Esse é o grande processo que faz com que as redes possam, evidentemente, serem coesas, é que elas permitem a uniformidade na diversidade. Atualmente, uma organização ou indivíduo, ele não consegue viver isolado. Nós não conseguimos. No mundo atual, é cada vez mais difícil que nós tenhamos condições de viver em isolamento. Porque o processo de interação é tão grande. Antigamente, eu ia uma vez ao banco, pegava todo o dinheiro que eu precisava para o mês e levava para casa. Hoje eu não faço mais isso, porque antigamente eu não tinha o cartão de crédito, não tinha o caixa eletrônico embaixo da minha casa, eu não tinha facilidade de pagar isso no supermercado. Então, cada vez mais, nós estamos dependendo de fatores externos para que nós possamos conduzir a nossa vida. Então, cada vez mais é essencial a partilha da informação, de competências, de conhecimento, e isso é cada vez mais possível graças às tecnologias de informação e comunicação, não importando o fator territorial. Então, o conceito de organização em rede está ligado ao conceito de sociedade de informação. Nós somos uma sociedade, e quando nós falamos sociedade, nós estamos falando do conjunto de indivíduos num processo de espaço e de tempo. Então, esse conjunto de indivíduos que podem estar num país, podem estar num continente, tem uma necessidade de cada vez mais estar, como se diz aí, antenado, ligado com as coisas, saber do que se trata. E é exatamente isso que nos fala em sociedade de informação. E a sociedade de informação, devido a essa necessidade de estar antenada, ela cada vez mais ela se junta, ela se congrega em organizações em rede. A política, né, os partidos políticos, o processo político é uma rede. As diferentes denominações religiosas são diferentes redes. Nós podemos participar de diferentes redes, do prédio onde nós moramos, da escola onde estudamos, do local onde nós trabalhamos. Nós somos pessoas que estão integradas em diferentes redes num processo de organização. A sociedade da informação, ela corresponde a uma sociedade que recorre predominantemente às tecnologias de comunicação e informação.
Nós não podemos ficar hoje em dia sem assistir o noticiário da televisão, sem ler um jornal, sem tomar conhecimento de alguma coisa, porque essa interação faz com que nós não sejamos mudos e surdos sociais, né? A organização em rede é cada vez mais possível devido ao uso crescente de tecnologias convergentes e centradas no computador. Então, tecnologias convergentes são som, imagem e dados. Quem hoje comprar uma televisão dessa Smart TV vai ter, sim, uma televisão onde vê o seu programa, a sua novela favorita. Mas nessa televisão pode também se conectar à internet, pode ver os noticiários que não são da rede normal da televisão, pode entrar num Netflix, por exemplo, e vai assistir filmes programados que não são os filmes das estações de televisão. Ela interage pelo YouTube, enfim. Quem hoje tem uma televisão Smart TV em casa está antenada e ligada com o mundo. E é exatamente isso. É um processo convergente de som, de imagem e de dados. Antes, no caso da televisão em particular, nós tínhamos apenas a imagem e o som. Ela era preto e branco. Depois ela se tornou colorida. E depois ela se tornou digital. E não satisfeitos, agora ela se torna também um aparelho, uma televisão interativa, nos ligando com o mundo que está numa outra rede que não é a rede de televisão, de programas e estações normais. Isso está acontecendo com o celular também. Eu me lembro que eu falava, comprar um celular era para poder ouvir, ter uma agendinha e poder falar com as pessoas. Hoje tem gente que o que menos faz com o celular é falar com ele, né? Usa na internet, usa não sei para onde, faz uma porção de coisas com isso, né? Isso então significa que há uma interação, uma necessidade de nós vivermos, não só introspectivamente, mas também vivermos com o mundo que nos cerca. É uma imposição, né? Nos anos 60 e 70, esta convergência ela foi antecipada por McLuhan. O McLuhan foi um visionário. Ele desenvolveu a ideia da aldeia global. Então ele já dizia, numa época em que não tinha essa interatividade de redes com celulares, computadores, e YouTube, e Orkut, e Facebook, mas não sei o que, não tinha nada disso ainda. Mas ele visualizava que na medida em que os processos tecnológicos fossem atuando como ferramentas de apoio aos processos sociais, ele estava vendo que nós um dia iríamos nos transformar numa aldeia global. Quando ele fala aldeia, ele está querendo dizer o quê? Aquela vidinha que todo mundo sabe de todo mundo. Aquela vidinha que todo mundo conhece todo mundo. E quando ele fala global, ele está simplesmente transformando o nosso mundo numa cidadezinha do interior. Então, ele foi o visionário que percebeu isso. Ele avaliou isso. Ele tem um livro dele interessantíssimo, onde ele diz, ele fala sobre o processo do homem descendo na Lua. Então, ele fala que esse fato foi tão importante que deveria, quando nós falamos em idade antiga, idade média, idade moderna, idade contemporânea, ele dizia assim, e a idade em que o homem chegou à Lua, porque não só o fato impressionante do homem estar chegando à Lua, como também de nós estarmos sentados na década de 60, vendo isso sentado na nossa poltrona em tempo real. Então, essas coisas todas, elas passam muitas vezes transparentes para nós, e no entanto elas fazem parte de marcos da humanidade, né? De fatores de evolução social, né? Então é o que ele está dizendo aí. Ele foi um visionário que percebeu o impacto que as comunicações trariam nas suas modificações sociais capitaneadas pela internet. Então ele teve a percepção disso. Ele não viveu exatamente esse momento, mas ele teve a percepção disso. Eu queria dar uma parada nesse papo tecnológico que nós estamos tendo aqui e vamos falar um pouquinho de um grande
e poderoso visionário, que está o retrato dele ali, Kardec, né? No Livro dos Espíritos existe as leis morais, né? Eu destaquei aqui a lei de sociedade, porque ela está diretamente correlacionada com o fato social que faz com que as redes predominem no processo de interação. Então, se nós formos pegar o que Kardec diz no Livro dos Espíritos e fizermos um passeio pelo mundo de hoje, com toda essa tecnologia, com todas essas facilidades, com todas essas coisas, nós vamos ver que o Espiritismo realmente está na frente, em termos de avanço de pensamento, de liberdade, de visão de um processo, né? Por isso que Kardec nos colocou como ciência, como filosofia, como religião, porque são fatores que se completam, que se unem. Nós não podemos considerar um fator isolado. O que a ciência tem nos oferecido de ideias e de atitudes importantes, nós não podemos nos abstrair disso. Nós temos que olhar para isso. E Kardec nos deu a lei de sociedade, as leis morais de uma maneira geral, mas ele, ao codificar, ele nos colocou a lei de sociedade, que vocês chegarem em casa, peguem o Livro dos Espíritos, vão ver o que está lá. É uma coisa impressionante. A impressão que dá é que ele desprendeu-se do corpo, viajou para o futuro, viu uma porção de coisas e voltou. Nos faz lembrar de Isaías, que dizia que havia visto pássaros de fogo soltando ovos, pássaros voando soltando ovos de fogo, né? A visão que ele teve de um bombardeio, né? Um avião soltando bombas. Então a impressão que dá é que Kardec viu uma coisa dessa, percebeu isso, né? Isso vai ao encontro também de John Donne, um outro poeta inglês, que ainda no século XVII, XVI, ele escreveu um livro interessantíssimo, mas ele dizia que nenhum homem é uma ilha. Isso naquela época. Ele já tinha a percepção do processo social. Ele tinha a percepção de que nós não podemos nos isolar e nem devemos fazer isso. É anti-progresso, é antissocial, é anti-tudo, é até antigamente. E ele então colocou que nenhum homem é uma ilha. E de fato não é mesmo. Vamos dar uma olhadinha aqui, o processo que eu queria trazer para vocês. Está aqui então a lei de sociedade. A lei de sociedade ela é toda explícita, como eu disse para vocês, e tem alguns detalhes que eu gostaria de ressaltar para vocês. Nós não vamos ver ela toda não, mas, por exemplo, tem uma pergunta que Kardec faz e diz o seguinte: a vida social está na natureza? Quando ele faz a pergunta se a vida social está na natureza, ele está fazendo uma pergunta o seguinte: a vida social é uma atribuição divina? Vem de outros páramos que não são exatamente os que nós criamos? Olha a resposta: certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias a uma vida de relação. Porque se fosse para não ser uma coisa divina, uma coisa de relação, nós não precisávamos ouvir, não precisávamos ver, não precisávamos falar. A gente vivia como vivem as minhocas, que não enxergam, não pensam e estão lá. Aí outra pergunta: é contrária à lei da natureza o isolamento absoluto? E ele responde, os espíritos respondem que sem dúvida, pois que por instinto os homens buscam a sociedade. Por instinto, o homem chora melhor no ombro do semelhante do que na sua solidão. Por instinto, ele faz isso. Por instinto, no seu ato de desespero, de sofrimento, de agonia, ele não procura raciocinar
em si pelo seu sofrimento, ele busca a Deus, ele busca a divindade. É o amparo que ele procura. Então, ele não se sente e nem pode estar sozinho. Olha lá, no meio da resposta dos espíritos, eles dizem assim: falta-lhe o contato com os outros homens. No isolamento, ele se embrutece e se enfraquece. Vocês podem estar certos. O ato do suicídio é um ato essencialmente fraco. É um ato de uma solidão tão grande que a pessoa não pode e não tem como dividir as suas angústias. E, portanto, acaba dando sequência ou dando liberdade para pensamentos que lhe são muitas vezes sugeridos pelos amigos do umbral, lá das zonas perigosas, e acaba cedendo, porque ele não tem com quem conversar, ele não tem com quem sentir, e ele então magnifica a sua fraqueza, né? Homem nenhum possui faculdades completas. É só mediante a união social que elas, umas às outras, se completam. Então, meus amigos, podemos dizer sem dúvida, sem sombra de dúvida, que viver é um ato de complementação. Viver é um ato de se complementar. É aprendizado. É perdendo, é ganhando. É tirando a resultante de forças que muitas vezes são antagônicas. Mas é uma experiência de comunidade. Concebe-se que como princípio geral e vida social esteja na natureza. Mas uma vez que também todos os gostos estão na natureza, por que é condenável o isolamento absoluto desde que ele cause satisfação ao homem? Então é o seguinte, tem muita gente que diz assim: eu prefiro ficar sozinho. São pessoas que têm decepções na vida e que acham que os outros são ruins, o homem é ruim, a humanidade é má, e não sei o quê, então ele prefere o isolamento. Os espíritos chamam isso de egoísmo. Ou seja, eu não vou me misturar com aquele ali que me fez mal, ou eu não vou me misturar com todos os homens porque nenhum deles presta, então eu vou ficar aqui na minha, sozinho. Existe um presidente americano, Franklin Delano Roosevelt, que ele disse o seguinte: é muito melhor entregar-se à luta e conhecer triunfo e glória, mesmo expondo-se ao insucesso, do que formar fila entre os pobres de espírito que não conhecem nem vitória e nem derrota. Então, o isolamento é uma satisfação egoísta, porque a vida, meus amigos, também é risco. A vida faz parte do risco. O que se deve pensar dos que vivem em absoluta reclusão, fugindo ao pernicioso contato do mundo? Existem determinadas ordens religiosas que, por princípio, eles têm assim de se afastar do mundo, que é para não ser contaminado pelos males do mundo. E passam o tempo todo fazendo aquelas orações repetitivas, as ladainhas, né? Que no máximo chegam até o teto do lugar onde eles estão, não vão além disso. Porque são repetitivas, elas não são fundamentadas no sentimento. Então, o que eles respondem aqui, é uma satisfação egoísta, porque também há homens que experimentam satisfação na embriaguez, e isso merece aprovação? Ele continua e diz assim: que se deve pensar dos que vivem em absoluta reclusão, fugindo ao pernicioso contato do mundo? É o duplo egoísmo, né? Que pensar dos que fogem do mundo para se voltarem ao mistério de socorrer os desgraçados? Aí eles abrem uma exceção, porque ele diz que esses se elevam. Eles fogem do mundo, mas vão fazer um trabalho específico de amor ao próximo.
Que pensar do voto de silêncio? Eu acho que essa questão aqui eu acho ela muito interessante. Que pensar do voto de silêncio prescrito por algumas seitas desde a mais remota antiguidade? Ele diz assim: perguntai antes a vós mesmos se a palavra é faculdade natural e por que Deus a concedeu ao homem. Se Deus nos concedeu a palavra, é porque nós devemos usá-la. Existe uma ordem religiosa católica, que são os trapistas. Eles têm um voto de silêncio. Eles não falam. Porque consideram isso como uma forma de... não é flagelo, mas é uma forma de sacrifício. E por se sacrificar, e se sacrificam por amor a Deus, dentro da visão, dentro do conceito deles. Esse sacrifício é que eles dizem que é absolutamente inútil, né? Porque eles estão se privando de um dom. Imagina vocês o desespero de um mudo, que é mudo porque é surdo. Então ele não ouve nem os sons do mundo e nem pode expressar as suas ideias de uma forma normal, de uma forma habitual, como todos os outros. Então, meus amigos, isso é considerado por eles como se fosse um castigo. Mas não é castigo, é uma provação necessária para o aperfeiçoamento, né? E por aí vai, meus amigos. O voto de silêncio absoluto, do mesmo modo que o voto de isolamento, ele priva o homem das relações sociais que podem facultar ocasiões de fazer o bem e de cumprir a lei do progresso. Relações sociais. É exatamente as coisas que faz parte do que nós estamos vendo. A lei de sociedade, as relações sociais, né? Uma análise da lei de sociedade diz que desde a época dos Neandertais, os homens já se reuniam nas cavernas para a proteção contra os animais selvagens e os inimigos de outros grupos. Então vocês reparam que o homem da caverna, ele já se reunia em tribos, que eram pessoas que tinham interesses comuns. Proteção contra os animais, contra os predadores, proteção contra os outros elementos de outras tribos. Eles viviam em constante litígio, briga, por uma questão de território, por uma questão de conquistar alimento. Então, as redes sociais já existiam desde aquela época. O instinto humano, ele foi fundado, ele foi formado em princípios de redes. Abraão, ele conseguiu unificar o seu povo em torno do monoteísmo. Moisés unificou os hebreus no caminho de Canaã. Vocês veem que em cada uma dessas circunstâncias, né, havia um princípio divino nas revelações, tanto de Abraão quanto de Moisés, que levava a realização dos objetivos deles em processos de reunião, em processos sociais que permitiam que as pessoas, no caso tanto de Abraão quanto de Moisés, pessoas que tinham a mesma fé. Quando Moisés estabeleceu a grande rede dos 10 mandamentos, que permitiu que aquelas regras sociais fizessem parte de toda aquela comunidade que o seguia, eles já existiam como comunidade, eles já tinham o monoteísmo como um outro princípio. Então vocês veem que essa questão da sustentabilidade da vida, né? Os princípios que mantinham a vida como um processo de evolução estavam presentes exatamente na reunião de interesses comuns. O processo de agregação social, ele sempre teve forte motivação nos ideais dos povos. Jesus, através do cristianismo, propôs uma abrangência universal para os ideais reformistas do Espírito. Olha a colocação da frase no sentido de que Jesus apresentou o cristianismo para uma rede de cristãos, cujo objetivo seria uma abrangência universal para os ideais reformistas do Espírito, o grande reformador.
A moral religiosa ela não era mais uma questão social, setorial, tribal. A boa nova que Jesus nos trouxe, ela tinha ambições de esclarecimento, não só entre os hebreus, mas principalmente entre os gentios. O que Jesus veio fazer para a sua rede cristã era dizer assim: você não matarás, não exclusivamente não matarás, mas sim mostrando que se você matar, você será responsável diante da lei divina. Ofereça a face direita a quem lhe ofende, batendo na esquerda. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. São mensagens que estavam estabelecendo padrões de uma rede que se desprendia do processo tribal e entrava para um processo social evolutivo. E exatamente nesta rede que Jesus estabeleceu nos princípios do cristianismo, aqui entra um mais original processo de comunicação por uma rede social. Paulo de Tarso e suas epístolas. Paulo, em cada lugar, em cada passagem que ele fez, eu tive a oportunidade de reproduzir a terceira viagem dele num Jeep Land Rover, saindo lá da Turquia e voltando para lá também. Então eu passei por aqueles lugares todos onde ele esteve, os mosteiros que hoje estão lá, por onde ele passou, as aldeias, aquele negócio todo. E cada lugar daquele, ele ficava meses naqueles lugares, e ali ele estabelecia, ele conversava com as pessoas, ele identificava líderes que poderiam então serem os responsáveis por cada uma daquelas redes que ele ia implantando ao longo da sua jornada. E o mais interessante disso é que, exatamente para alimentar e para manter aquelas redes unidas e ligadas naqueles ideais que ele estava colocando, ele começou a desenvolver uma coisa que hoje nós chamamos de e-mail, e no tempo dele chamava epístola. Foram aquelas mensagens que ele foi mandando para todos eles, para todas aquelas comunidades, um sistema de comunicação que a gente pode dizer primitivo, mas tão divino, tão importante quanto hoje são as comunicações via e-mail, via redes sociais, o Orkut, o Facebook e por aí afora. Então Paulo estabeleceu, o grande polinizador do cristianismo, ele foi um dos pioneiros no estabelecimento de redes, e foram exatamente essas redes que permitiram, muito mais do que a ação na Palestina dos que lá ficaram, foram elas que estabeleceram o esteio, a estrutura, a grandeza, a expansão da palavra cristã. O processo de articulação de redes. Uma socióloga, Laura Olivieri, italiana, ela demonstrou que as atuações em rede indicam a afirmação de sujeitos conscientes de suas identidades e de seus valores. Em proatividade pelas suas causas, transformando uma cultura milenar como a hebreia, por exemplo, voltada para cultos estratificados, em uma cultura aberta e consciente, voltada para valores dinâmicos, como foi a postura de Paulo diante do cristianismo. Então, o que ela está dizendo nessas palavras difíceis aí é o seguinte: a coisa importante no estabelecimento de tudo isso é o fato de que os hebreus tinham uma cultura estratificada, ou seja, ela era assim, estava lá o povo, estavam lá os sacerdotes, estavam lá os dirigentes, era uma coisa montada, já definida, e verdades já aceitas e estabelecidas. E de repente, exatamente a cultura da rede, o estabelecimento das redes, a comunicação permitiu então que Paulo desse aquele pulo, aquele salto quântico, né? Aquele salto qualitativo da sua estratificação como doutor da lei hebraica para o divulgador das verdades e das proezas do cristianismo. Então, isso representa uma alteração de paradigma tão grande
E é exatamente a mágica das redes sociais, a mágica de todo esse processo que nós vivemos, é a capacidade que nós temos dos saltos quantitativos e qualitativos, para podermos então nos colocarmos em uma sociedade nova, em uma sociedade mais evoluída, uma sociedade mais direcionada para o grande objetivo que nós temos lá na frente, que é o mundo de regeneração. Então, o desenvolvimento de comunidades como dos Efésios, dos Coríntios, que foram as comunidades que foram redes, né, criadas por Paulo e por ele mantidas, né? O estabelecimento de interconexões, as comunicações intercomunitárias, as redes colaborativas, o incentivo. Paulo trabalhou nisso em Roma. Em Roma ele criou redes diferentes, com objetivos e propósitos diferentes. Em Roma, o grande propósito de Paulo ao falar para todos aqueles que lá estavam era dimensioná-los para tirar o medo da perseguição e do circo. Então todos eles são fenômenos dinâmicos de um grupo em busca de novas formas de expressão e de organização. O dia em que a humanidade não estiver mais em busca de novas formas de expressão e de organização, ela está acabando. E como não é objetivo divino que a humanidade acabe, então nós temos que estar sempre abertos, mesmo dentro daquele vislumbre fenomenal, notável de Kardec, dizendo que a doutrina estava aberta. Nós temos que realmente estarmos abertos. Não para tudo, mas para aquilo que a razão, aquilo que o bom senso nos diz, que é o grande salto, faz parte do grande salto que nós temos que dar. Até hoje, considerando-se os grandes avanços para a tecnologia, que a tecnologia oferece aos condutores de redes, o conhecimento cristão se fortalece na expansão de redes que propagam o exemplo de Jesus. Aquela rede que Jesus começou lá, no dia do Sermão do Monte, e das suas consequências, né? Aquela rede, ela é tão dinâmica, que ela ainda não sossegou até hoje. Nós ainda somos áreas, nós ainda somos parte daquele processo que iniciou-se no dia do sermão, em que Jesus falou para o povo no sermão, no monte. Nós ainda fazemos parte disso. Existem alguns autores que, inclusive, de tal maneira eles se sentem chocados com o que eles veem no mundo, que eles falam que ainda não conseguimos tirar Cristo da cruz. Ele ainda está pendurado lá. Porque nós ainda, ao invés de puxarmos os cravos que o prendem, nós estamos dando mais marteladas ainda para prendê-lo mais. É uma visão escatológica, mas é o que eles muitas vezes dizem. Eu, pessoalmente, não sinto assim, não. Eu, pessoalmente, se a gente for olhar um infográfico social da humanidade, nós vamos ver que nós estamos sempre e cada vez mais crescendo, melhorando. Apesar de tudo, nós somos melhores. A nossa tendência é essa. O trabalho das redes sociais é esse. Eu tenho uma fé inabalável de que não estamos só e de que o Pai está presente em tudo. Até nos momentos que nós fechamos os olhos. Então, a minha visão ela é muito e sempre otimista. A minha perspectiva é de que isso vai tudo dar cada vez mais servir, não como muitos críticos das redes falam, como muleta, vão servir sim como o grande amparo, a grande ajuda que nós todos precisamos, né? Porque o cristianismo, ele levou, digamos assim, 1800 anos para fazer uma integração social. A partir do momento em que houve na Europa a Revolução Social, a partir do momento em que houve o Renascimento, o Iluminismo, a percepção das ideias e a capacidade social dos homens se integrarem foi como um raio, cresceu rápido. Era do que nós precisávamos.
Vamos falar um pouquinho dos elementos estruturais da rede. Nós falamos em rede, então, mas como é que isso mais ou menos funciona? Isso que vocês estão vendo aí é uma rede, tá? Tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Vocês estão vendo que aqui tem uma estrutura. Essa estrutura aqui tem uma cor, essa estrutura aqui tem outra, essa estrutura aqui tem outra. Vamos supor que aqui seja uma empresa, com os seus diferentes departamentos e áreas de atuação. Se nós pudermos transformar isso para aquilo que chamamos de topologia da rede, ou seja, a forma como ela se apresenta, nós vamos olhar por aqui, ó. Então, existem alguns pontos, como esses aqui. Eu vou ler. Eu só estou primeiro mostrando os pontos. Tem esses pontos como esse, como esse, como esse, como esse aqui, como esse. Cada um deles são chamados de nós. São os pontos de ligação, de intersecção. No caso desse exemplo que eu estou dando, como eu falei, vamos considerar que seja uma empresa, cada um deles é uma pessoa. Mas pode ser uma cidade, pode ser um hospital, vários hospitais, podem ser leis, entendeu? A rede, ela permite isso tudo. Então aqui nós temos uma pessoa chamada Estela, uma pessoa chamada João, uma pessoa chamada Vinícius, uma pessoa chamada Josefina, uma pessoa chamada Pablo. Então, cada um desses pontos é uma pessoa. E cada um deles está com cores diferentes, porque cada um deles pertence a uma atividade diferente dentro da instituição, dentro da empresa. Agora, embora eles tenham atividades diferentes, eles fazem parte de uma mesma coisa chamada empresa. Então, eles estão ligados em rede pelos objetivos gerais da empresa e estão ligados em redes diferentes, segmentadas, em função dos objetivos de cada uma de suas áreas de atuação. Ligando, e isso então são o que eu estou colocando aqui como posições. Nós falamos dos nós, que são esses pontos vermelhos, azuis, etc. E fluxos. O fluxo é com uma seta como essa aqui, ó. E esse fluxo dentro da rede mostra como é que caminham as informações, como é que caminham os dados, né? Então, se nós fôssemos considerar esses cidadãos aqui como dentro de uma grande cidade, esses fluxos seriam os jornais, a televisão, o rádio. Dentro da empresa, os fluxos seriam os memorandos, as cartas, as orientações. Então, o fluxo é o caminho que existe entre os nós de uma rede. E as ligações são exatamente os traços, né, por onde, muitas vezes, os fluxos caminham, por onde passam. Então, essas ligações aqui, meus amigos, dentro do contexto social, se nós formos criar uma analogia das redes com o mundo social, são exatamente essas ligações que fazem com que nós não estejamos e nem sejamos sozinhos. São as ligações que existem entre nós, entre os homens, que fazem com que essa rede ela seja efetivamente um elemento de construção. Essa foto aí eu mostrei só para trazer para vocês uma ideia de como isso funciona no mundo. Cada um daqueles riscos ali, né, é uma rede, é uma comunicação, é um processo, é um fluxo de comunicação, de informações. Ali estão os e-mails, ali estão o telegrama, as ligações telefônicas. Tudo isso faz parte de uma imensa rede de comunicação e de interação dentro do mundo. A atualidade, ela deixa uma contundente certeza para todos nós. Queiramos ou não, estamos em rede como nunca antes em nossa evolução cultural. E por evolução nós entendemos aqui um processo de mudança e não necessariamente o progresso em si. A televisão melhorou bastante, isso é um progresso. Mas quando nós estamos falando do processo de mudança, nós estamos falando da mudança do comportamento, da mudança da cabeça, na mudança em que você está passando a entender as coisas de uma maneira
diferente e melhor. É por isso que ele diz que nós, queiramos ou não, nós estamos numa rede. Nós só poderíamos dizer que não estamos numa rede se nós não assistíssemos televisão, se não lêssemos jornais, se não estivéssemos como aqui hoje, né, trocando ideias, se não estivéssemos, enfim, tendo uma participação dinâmica na sociedade. Se nós não tivermos essa participação dinâmica na sociedade, é que nós não estaríamos envolvidos numa rede. Por exemplo, eu conheço pessoas que dizem assim, eu não vou entrar nessa história de Facebook, LinkedIn, Orkut, não sei o quê, porque ali existem satisfações, existem riscos. Tá? Então, esse tipo de coisa, como aliás, todas as coisas que Deus nos coloca nas mãos para que nós possamos progredir, nós acabamos fazendo bobagem com isso, devido ao nosso atraso. Então, muitas vezes, essas redes elas são utilizadas para o mal. Sem dúvida nenhuma, quando a teoria atômica foi desenvolvida, foi inspirada pela divindade aos cientistas da época, ela foi feita com o objetivo de que o elemento atômico servisse para ajudar, para o bem da humanidade. Mas o seu fim primeiro foi destruir. Depois é que vieram os outros, né? Hoje em dia, isso o tratamento de saúde, câncer, essas coisas, é uma beleza o que se faz com a teoria atômica. Mas no início, ela não foi assim. Assim como também os foguetes, que depois levaram o homem e levaram os aparelhos, os instrumentos para o espaço, para um estudo melhor da nossa realidade universal. No início, eles foram usados para jogar bomba em cima de Londres. Então é sempre assim. E as redes não podem fugir a esse mesmo critério. Então está em nós não imaginarmos as redes dentro de um processo fatalista e pessimista. Está em nós consertarmos isso e utilizarmos para o bem, como fizemos com o resto. Tudo indica que esse processo ele vai se intensificar nos próximos anos, continuando da forma ao que o filósofo espanhol Manuel Castells, de 1942, ele está vivo ainda, definiu como sociedade em rede. Todos aqueles que se interessarem pelo assunto, eu sugiro que adquiram um livro chamado exatamente Sociedade em Rede, do Manuel Castells. Ele é um catalão espanhol e esse livro vem em 3 volumes. É o mais objetivo, completo e importante tratado para quem quiser entender o mundo que nós estamos vivendo. É um livro denso, são os 3 volumes, né, são aspectos sociais, sociológicos densos, mas eles são importantíssimos para ajudar a entender tudo isso que está aí. Tudo. Nós vamos passar a entender as passeatas, as depredações, o processo político, o processo econômico, enfim, porque tudo isso faz parte desse caldo social e cultural que nós estamos vivenciando nessa época da nossa vida, né? Esse daí é o Castells. Ele é professor na Universidade na UCLA, né, UCLA em Los Angeles, ele é professor em Nancy, ele é professor da Sorbonne, ele é professor convidado em várias universidades, então ele é um homem que tem um espectro cultural extremamente compacto e importante, né? E eu acho que ele tem coisas... Porque existe o seguinte, essas pessoas que são envolvidas no processo cultural, sejam cientistas, sociólogos, economistas, políticos, existem aqueles que, vocês me perdoem, mas só abrem a boca para destruir, para falar bobagem e para dizer de teorias e de coisas que não levam a coisa nenhuma. Mas existem aqueles que, quando expõem o seu pensar, e quando expõem as suas ideias, os seus princípios e as coisas, eles são de uma proatividade impressionante. Castells é um deles. Esse livro, ele tem outros livros, mas esse livro aí condensa tudo. Bom, então, seguindo o
o que ele definiu como sociedade em rede, é nessa nova era do conhecimento, com traços culturais de sociabilidade que manifestam na rápida adoção das tecnologias da informação e da comunicação, que são as que chamam de T e C. Esse aqui é um texto que eu puxei para cá, onde Castells ele fala de uma série de fatores, e ele cita também um outro grande estudioso dos processos sociológicos, que é François Lévy. É um francês que, em tudo por tudo, também não fica muito a dever a Castells, e que ele trata desses processos de relacionamento, de relações, de uma forma muito interessante. Mas o que eu queria destacar aqui, única e exclusivamente, nesse trecho aqui, que diz o seguinte: nossas sociedades estão cada vez mais estruturadas em uma oposição bipolar entre a rede e o ser. Oposição bipolar entre a rede e o ser. O que devemos seguir? As tendências humanas, ou devemos nos enquadrar nas redes? Ou devemos fazer parte de um processo qualificado de rede? Então ele está chamando isso de uma oposição bipolar, porque são duas coisas que ficam distintas. Agora, ele diz mais, ele fala assim, ó, nesta condição de esquizofrenia estrutural, ou seja, olha só, a esquizofrenia estrutural entre a função e o significado. É esse tipo de coisa, esse trecho em si, essa esquizofrenia estrutural que eu queria que ficasse na cabeça de vocês, né, para que possamos meditar exatamente no que isso significa. Vamos ver o que é um esquizofrênico, o que é uma esquizofrenia. Por que esquizofrenia estrutural? Porque está falando de estruturas, o ser de um lado e a rede do outro. Então, entre o ser e a rede, o melhor caminho é aquele que junta os dois. Aqui eu estou falando sobre a pré-história das redes sociais. É um processo é um histórico, né, para ver como é que isso daí funciona. E aí, na verdade, o que eu queria destacar é esse sociólogo, Edgar Morin. Ele fala sobre a complexidade e as suas implicações nas bases do pensamento. O Edgar Morin, ele é um autor extremamente denso, e ele é complexo dentro do processo de complexidade que ele quer definir, que ele quer colocar. Mas aí é que está. São exatamente essas pessoas que conseguem captar essas ideias e esses processos. Se eles falam difícil, se eles têm teorias muito densas, muito aglutinadas, é onde vem então aqueles que têm a capacidade de entender e de secar isso, de passar isso para todos os demais, porque são pensamentos e coisas interessantíssimas. Ele fala, por exemplo, o crescimento crescente das redes sociais traz uma complexidade. Por quê? Antigamente, eu chegava no banco, fazia um cheque, dava para o caixa me dava o dinheiro e eu ia embora. Hoje em dia, eu tenho que chegar num caixa eletrônico, tem que ter uma senha, o caixa eletrônico começa a fazer um monte de perguntas para mim, enfia cartão, tira o cartão, põe o cartão, tira o cartão. Então, o que isso está acontecendo? A tecnologia, e eu aproveito a grandeza que esta tecnologia está provendo a nós todos, como participantes de uma rede. Essa tecnologia, ela é complicada, ela traz uma complexidade para que nós possamos operá-la. Por isso que os bancos deixam sempre alguém lá com aquele coletinho perto das caixas para ajudar o pessoal, porque senão não sai.
O camarada antigamente queria depositar o dinheiro, chegava no caixa, punha lá o dinheiro, o caixa dava um recibo e ele ia embora. Agora ele tem que pôr no envelope, selar, cuspir e enfiar aquilo num buraco, enfim, faz coisa. Por quê? Porque a tecnologia está cada vez mais impondo isso a ele. Vocês olham nos bancos, existem 16 guichês e 3 caixas funcionando. Porque eles estão dizendo para você, você tem lá a facilidade do caixa eletrônico, vá lá. Entendeu? Então, toda essa complexidade é o que Edgar Morin nos fala e nos diz que vivermos em rede não é gratuito, tem um preço. E o preço é exatamente que nós somos praticamente obrigados a evoluirmos, a crescer nessa ideia, nesse conceito. Então, é preciso compreender que o conceito de rede não implica necessariamente em algo positivo por si, já que a rede é um meio e não um fim em si mesma. É a valorização da rede, é algo relativo aos atores que a compõem. Então, nós só podemos valorizar o banco que eu estava citando, por exemplo, é uma rede, a rede bancária. Os bancos estão todos interligados, agências com agência, agência com a central com a plataforma com o computador, não sei, enfim, é uma rede intrincada de computadores que é uma beleza. Hoje em dia, se eu preciso de dinheiro, eu não preciso ir no horário bancário, eu vou lá no caixa eletrônico, em qualquer horário, pego o meu dinheirinho que eu preciso, quando eu tenho, e levo. Hoje em dia eu troco senha, eu faço uma porção de... Geralmente eu faço isso até o dia 10, 15 do mês, depois eu não faço mais. Eu brigo com a máquina. Então, vocês vejam bem, isso trouxe, evidentemente, uma grande facilidade para nós estarmos sendo parte da rede bancária. Agora tem uma coisinha, já aconteceu com vocês, de vez em quando vocês chegam lá no banco, eles viram para vocês e dizem assim, está fora do ar. Aí você não pega nem o dinheiro, nem o cartão, nem o depósito, nem coisa nenhuma, e fala, e agora? Tem que esperar voltar. Mas por que está fora do ar? Não sei. É o sistema. Eles põem culpa no sistema. Então, é esta complexidade que Edgar Morin nos fala, que ele cita. É esse tipo ela traz vantagens, mas também nós temos um preço para isso. Então, veja bem, durante mais de 99% do tempo transcorrido desde a aparição dos primeiros indivíduos, Homo, há aproximadamente 2 milhões de anos, os nossos antepassados já se organizavam socialmente em pequenas comunidades do tipo de caçadores, nômades. Então, era uma rede de caçadores. Era uma rede de caçadores nômades. E isso com pouca divisão de trabalho e etc. Ou seja, mais que 99% da nossa existência na Terra, vivemos em pequenas redes sociais de topografia. Nós já vimos ali, as topografias são as formas como essas redes aparecem, horizontais e divididas em pequenos grupos pouco conectados entre si. Ou seja, eram redes simples, pequenas, com nós, mas elas eram pouco conectadas no sentido de haver um fluxo de informação entre eles. Eles eram mais estanques. Se vocês, por exemplo, tiverem oportunidade de ir eu vou citar a Inglaterra como um exemplo, mas pode ser para vários outros lugares. Se vocês forem na Inglaterra, por exemplo, vocês vão ver que em Londres tem aquelas cidades, Newcastle, Bedford, ao norte ou ao sul de Londres, coisas de 50 quilômetros de distância. Você vê um camarada de Londres falando, e um camarada dessa cidade, a 50 quilômetros de lá, falando, o sotaque é outro. Por quê? Porque ao longo de quase 2.000 anos de história das tribos que ali viviam em rede, eles eram isolados. Então eles desenvolveram jeitos diferentes de falar, por pouca conectividade. Hoje em dia, se vocês forem em Brasília e ouvir o pessoal de lá falando, vocês não sabem de onde eles são, nem eles. Eu digo em termos de sotaque.
Por quê? Porque houve lá uma amálgama, misturou tudo. Eles ficaram com um jeito comum de falar. Tá? Agora, o sujeito que está lá, morando, mas ele veio do norte, do sul, veio do Rio, ele continua mantendo o seu jeito de falar. Mas os que estão lá, os que nasceram, cresceram, estão vivendo e que é cada vez mais maior o número de pessoas nessa situação, eles desenvolveram um jeito próprio de falar. Por quê? Por causa da comunicação. Por causa da intensidade dos fluxos de informação entre os nós daquela rede que vive lá. Então, na verdade, todos esses textos que estão falando aqui, são textos que estão dando explicações específicas a respeito dessas questões, né? A questão do relacionamento, um momento propício para você olhar a comunicação como um grande e complexa rede de indivíduos, né, que interagem além dos limites das estruturas formais. Né? Desvendar e gerenciar as comunidades de afinidade que se criam, existe dentro e fora das organizações, deve ser uma prioridade estratégica da comunicação. Nós temos que olhar para isso. Né? Então, aí diz o que são redes de relacionamento, nós já falamos o que são elas, né? São redes voltadas para um processo de integração, são as redes. E hoje em dia no mundo existem, olha só, 1,5 bilhão de pessoas que estão envolvidas no intercâmbio proporcionado por essas redes. Então, quando a gente fala em Facebook, LinkedIn, Orkut, mas não sei o quê, hoje em dia, no mundo, existem cerca de 1,5 bilhão de pessoas. Vocês sabem, isso representa cerca de 22%, mais ou menos, da população mundial. Estão envolvidas nas redes. Nessas aí, ó, Orkut, Facebook, etc. Segundo, isso que eu falei, a revista Info, 21,42% das pessoas, elas frequentam redes sociais da internet, com o tipo do Facebook, etc. E isso já abriga 1,5 bilhão de habitantes, como eu falei para vocês. Eu trouxe esse gráfico, esse mapa mundi aí para mostrar a vocês esses pontos em vermelho que estão aparecendo aqui, são lugares onde existe uma concentração maior de usuários de redes sociais. Evidentemente com o uso da internet. Né? Então veja lá como é que está nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil, na Europa, lá a Europa é um todo da Inglaterra, aqui nós temos o Japão, a Coreia, temos aqui a China. A China é o segundo maior. Então estão todos aí. Né? Isso aí é um gráfico criado pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, no ano de 2008. É muito grande, o mundo inteiro. Ilhazinhas lá da Polinésia, tudo com... Outro dia eu vi uma fotografia no jornal que eu achei incrível. Numa aldeia indígena, aqui no Brasil, lá o índio com seu cocá estava lá conversando e uma antena parabólica do lado dele assim. Aí eu falei, aí não tem jeito, nós estamos mesmo na rede social e não tem como fugir disso, né? Então estamos criando laços que superam distâncias físicas e sociais, ganhamos um poder inédito para nos associarmos, nós temos que saber aproveitar esse poder que nos está sendo colocado nas mãos através do processo da tecnologia. Olha, fica patente também que essa comunidade nossa é embrião de uma nova sociedade. Nós estamos partindo para uma nova sociedade, repleta de informações pessoais numa rede global de computadores. Ela nos deixa mais expostos e teremos que lidar com isso. Porque cada vez que alguém quer entrar numa rede social dessa, tem que dar nome, endereço, estado civil, e o que gosta, o que não gosta, é o perfil. Né? Tem que dizer tudo. E qualquer um que acessar ali vê como é que a gente faz. E é por isso que a gente fica recebendo cartinha no telefone, no celular, oferecendo quinquilharia para a gente pelo telefone o tempo todo, né? Porque se nós nos desligarmos das redes, será cada vez mais uma condição de nos exilarmos da própria sociedade humana. Nós não temos como fugir disso.
Esse slide aqui chama-se Organização em Rede, Espiritismo e Futuro. Eu vou até abrir ele todo de uma vez e dizer o seguinte: ele resume o conteúdo dessa exposição. Porque estudando a teoria e a prática das redes sociais e das organizações em redes, não fica dúvida quanto ao futuro disso, tendendo o homem cada vez mais a tornar-se um ser mais integrado com os seus semelhantes, conhecendo-se a si mesmo e usando a tecnologia, a informação e o intercâmbio como fatores de equalização das suas ações, tornando-se melhores, formando o nós, os nós, né, de uma sociedade mais justa e igualitária. A interação tende a nos tornarmos melhores, porque nós aprendemos com o nosso semelhante. E o nosso semelhante, por sua vez, pelo seu trabalho de fiscalização, faz com que nós evitemos de nos destruirmos, de termos atos sociais indignos por estarmos sós. Trata-se, portanto, de uma profunda reforma, de um novo paradigma, uma convergência espiritual resultante do amálgama dessa nova era. Eu estou chamando isso de convergência espiritual, porque o nosso processo é espiritual. O Espiritismo, como proposta de renovação dos valores lançados pela rede paulina, estou chamando lá as epístolas de Paulo, né? Há 2000 anos, como uma proposta de uma reforma íntima do homem, como uma doutrina aberta a tudo aquilo que o conhecimento humano criar e que tenha passado pelo crivo da razão. Os critérios expostos na lei de sociedade e as regras estruturais para a formação de redes sociais não deixam dúvida quanto à orientação da espiritualidade. A espiritualidade está presente em tudo isso. Nós, voltando àquele slide lá, do primeiro que eu apresentei, nós não podemos tocar numa flor sem incomodar uma estrela. Então, a espiritualidade nos toca o tempo todo, e ela nos orienta, ela nos conduz. Pietro Baldi, num dos livros dele, Nouris, é uma questão aí de coisa, ele fala que existe uma faixa vibratória que contém ali os conhecimentos do universo. E que na medida em que a humanidade vai melhorando a sua faixa vibratória, ela vai conseguir entrar em sintonia com os conhecimentos que ali estão, e isso vai reverter no próprio bem dela. Então, nós estamos vendo aí que há uma convergência nesse sentido do conhecimento, para que nós estejamos. As redes sociais, sem dúvida nenhuma, são um exemplo típico disso, né? Então, eu acho que esse slide aqui, pelo que está aqui escrito, ele resume, né, todo o conteúdo dessa exposição. Eu trouxe aqui, olha, imaginemos o universo e os trilhões de redes que fazem parte dele. Cada sistema planetário, cada conjunto desses que aí está, formam uma rede que chama-se Criador, que chama-se, é o concerto, é a sinfonia de Deus, né, mostrando a importância que tem, e tudo isso, e principalmente mostrando que nós, acima do conhecimento, da cultura, da vaidade, nós somos nós, pequenos nós, que fazem parte da interação dessa grande rede que se chama Deus. Muita paz, e fica comigo, Senhor. Vamos então ver as questões que temos aí para o nosso Assaruí. Alguém deseja perguntar alguma coisa, questionar? Luiz, por favor. Assaruí, eu acho que, inclusive, essa palestra da segunda está convergente com a primeira. Interessante essas duas. Agora, queria colocar, com relação a Kardec, como é que ele estava à frente do seu tempo. Com a Revista Espírita, que era uma espécie de laboratório, ele interagia. Que ele pegava, convidava os leitores, várias partes do mundo, sobre um determinado assunto, para, digamos, se pronunciarem sobre aquilo, além de o próprio mundo espiritual. É uma rede que nós ainda não chegamos, que o próprio mundo espiritual também convergia. E aí está
um dos pontos fundamentais da doutrina espírita, que é a universalidade e concordância dos ensinos dos espíritos. Agora, outro aspecto aí, você pode comentar à vontade, no meu entendimento, é a vulnerabilidade com relação às nossas atuais redes. Então, esse aspecto eu acho interessante, a gente poder colocar, inclusive essa guerra agora da cibernética, em que se verificou a espionagem no mundo. E eu estava me lembrando aqui, que no tempo de Kardec, o homem mais poderoso do mundo era Napoleão Bonaparte. Ele era muito forte, muito poderoso. Ele tomou conta da Itália e botou lá um parente para ser o rei da Itália. E ele ficava em Paris e o parente ficava em Roma. Napoleão, com todo o seu poder, quando queria se comunicar com o seu parente lá na Itália, mandava estafeta, né? Com os melhores cavalos, mas era um mês de viagem para ele mandar uma correspondência lá entre os homens mais poderosos do mundo. Hoje, nós nos comunicamos instantaneamente com o mundo inteiro. Existe um trabalho do nosso irmão Hernani Guimarães Andrade, que fala que o espírito movimenta a matéria. Vai chegar um momento, hoje nós já temos conexões em que criaturas vestem determinadas roupas, elas estão ligadas aos seus médicos. E a roupa está medindo a temperatura, a pressão, as batidas do coração, e o médico está recebendo aquilo. Enquanto a partida está mandando informações que podem alterar a bioquímica do paciente, podem atendê-lo imediatamente, enfim. Onde é que nós vamos parar? Eu acho que essa é quando ele fala um computador quântico, né? Essa questão da velocidade. Eu falei, nós tivemos um homem, o mais poderoso do mundo, e que levava um mês para transmitir uma informação. Hoje, né, Saruí, o conceito de que o poder não está nessa riqueza, o poder está na informação. Mais do que isso, não só dispor da informação, mas ser capaz de utilizar essa informação da melhor maneira possível. A gente olha para o futuro e vê que, na verdade, essa informação que vai estar dentro de nós, você vai transmitir mentalmente. Já existem pesquisas, estudos, acabei de citar o Dr. Hernani, né, mostrando essa possibilidade. Existem muitas pesquisas hoje mostrando o ser humano utilizando a sua condição de pensar para atuar nas coisas da matéria. Esse processo de ondas, né, ondas muito curtas que saem da mente da criatura humana, produzidas pelo espírito, isso é o futuro da informação. Que simplesmente você vai fazer conexão com outras criaturas mente a mente. Então, lá adiante, essa parafernália de fibras óticas, de satélites, isso vai ser substituído gradativamente por essa capacidade de pensar, por essa capacidade de transmitir. Mas nós estamos falando do homem da nova era, porque não adianta você ter capacidade, ser capaz de fazer isso, para fazer guerra, para destruir, que é um poder fantástico a informação que você tem. Então é preciso que a humanidade esteja num novo tempo moral, para que essas conquistas possam realmente se estabelecer para a humanidade. Eu acho que o que nós estamos vendo, viu, Sauri, quando você falou, aliás, falou muito bem nessa sociedade, nós estamos treinando para esse tempo novo. E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa preparação para o tempo novo. Veja bem uma coisa. O Papa, em Roma, ficou sabendo da queda de Constantinopla cerca de 4 meses depois do fato ocorrido. Esses dias atrás, a semana passada, a televisão estava noticiando o fato de que alguns manifestantes estavam fechando a rua onde mora o governador, com o objetivo de colocar suas reivindicações naquele momento. 8 minutos depois, eu recebo uma ligação pelo webcam
de uma cidade chamada Saitama, ao lado de Tóquio, de uns amigos que nós temos lá, perguntando para mim se eu morava perto da casa do governador. Entendeu? O japonês estava vendo o noticiário lá na televisão dele, e também ele olhou no computador dele as notícias na net, e imediatamente ele fez uma ligação para mim perguntando se eu morava perto da casa do governador. Então, isso resume a colocação que o César fez aí agora. Nós, da queda de Constantinopla até agora, nós tivemos um aprendizado de centenas de anos, séculos, para nós chegarmos até a Revolução Industrial, quando as máquinas começaram a falar coisas que antes só o braço humano e escravo fazia. Da Revolução Industrial, vamos estabelecer a data de 1850, só para ficar num número do século XIX. De 1850 a 1950, 100 anos, entrando nos primórdios da Guerra da Coreia, o mundo avançou 8 vezes mais do que todos os 2 milhões de anos, desde o Neandertal lá até 1850, na Revolução Industrial, maiormente na Inglaterra, mas nos outros países da Europa. De 1950 para cá, até hoje, independente da desgraça de perdermos a Copa do Mundo, de 1950 para cá, nós caminhamos num passo tão inimaginável que eu, em 1950, ainda era um menino. E o que eu estou vendo hoje, dentro do que eu via, é um menino que vivia numa cidade grande, eu vivi muitos anos no exterior, mesmo como menino. Então, eu diria a vocês que eu sou testemunha. Eu estou falando eu porque eu sou um nó na rede, mas todos os outros nós na rede perceberam e receberam a mesma coisa que eu. O que eu vi acontecer, não só em termos de tecnologia, não só em termos de avanço, não só em termos de computador, mas em termos de espírito humano, em termos de visões diferentes, de posturas. Nós ainda somos muito atrasados, mas já somos melhores. É esse o treino. Nós somos, como nós, participantes de uma rede enorme, assistida pela espiritualidade maior. Nós somos, e Emmanuel desenvolveu uma terminologia que é muito em cima. Ele nos diz que somos aprendizes. E é exatamente isso, nós estamos num permanente aprendizado. Nós estamos constantemente aprendendo. Mas aprendendo para quê? Se nós pudermos entender e aceitar o elo reencarnatório, nós vamos estar conscientes de que estamos aprendendo hoje, porque nós vamos precisar disso amanhã. É como Einstein dizia, eu me preocupo muito com o futuro porque eu vou viver lá. Então, esse aprendizado, o fato de eu poder ter a satisfação de dizer que hoje eu sou melhor do que ontem, eu estou extrapolando isso para o conceito humano, para a humanidade. Então a humanidade hoje, apesar de tudo, ela é melhor. E nisso está a mão de Deus. Nisso está a direção firme e segura do Pai. Porque Ele sabe que nós não podemos ser deuses de uma hora para outra. Mas Ele sabe também que podemos ser deuses, porque Jesus disse isso no Sermão da Montanha.
disse que vós sois deuses e podeis fazer muito mais do que eu faço. Mas para sermos deuses, nós temos que aprender, nós temos que treinar, nós temos que passar por obstáculos. Quando vai terminar isso? Não importa, o tempo de Deus é incomensurável. Nós não temos que nos preocupar quando é que vamos chegar a ser a divindade. O que nós temos que nos preocupar é como chegar até lá. E é esse o treinamento permanente. Por isso é que ninguém é melhor do que ninguém. Porque somos todos viajantes desse caminho maravilhoso que é o caminho da humanidade. Somos todos caminhantes de um processo que nos vai levar, sem dúvida nenhuma. Eu não tenho a menor dúvida, eu falo isso com uma convicção que vocês não fazem ideia, porque eu tenho absoluta certeza de que, não que eu esteja certo, eu tenho absoluta certeza de que Deus está certo. E se eu segui-lo, eu estou junto com Ele. Então é essa convicção que nós temos que ter, que nós temos que construir, que nós temos que vivenciar. Nós somos permanentemente trainees. Nós estamos treinando sempre. Mas treinando para quê? Para quando? Não devemos nos preocupar com isso. Se a fé está enraizada em nós, nós sabemos que a hora que for preciso nós estaremos prontos. Esse é que é o ponto. Eu acho que tem que ficar claro que nós estamos vivendo um momento muito sério e muito importante. Um momento novo para a humanidade. Nós vamos passar para um tempo novo. Quando nós, pessoalmente, começamos a tomar conhecimento dessa questão de computador, nos anos 70, computador era coisa de cientista. Você trabalhava com zeros e uns. A linguagem era de linguagem de máquina, assembler, os montadores de cada máquina tinham o seu. Os computadores, eu trabalhei no computador 1130 da IBM, que tinha 16K de memória. 16K de memória, entrada de dados por cartões perfurados. Você levava muito tempo para fazer isso. A capacidade de processar qualquer maquininha que a gente tem hoje tem muito mais do que 16K de memória. Hoje a gente fala em giga, a gente fala em mega, giga e vai por aí. Ninguém fala mais em K de memória. A mudança é absurda. Na aula anterior, o Marcelo mostrou aqui um telefone daquele, parecia um tijolo, né? Que a gente usava, aquele telefone já foi um avanço daqui. Hoje em dia os telefones são cada vez menores e tem tantas funções, é uma coisa... Então não adianta reagir. Acho que nós que somos aprendizes do Espiritismo, eu acho que há muito assim uma proposta, às vezes, que é contra o novo. Não adianta ir contra o novo. Inclusive o Instituto está promovendo essas coisas aqui, porque nós somos a favor do novo, sabe? O novo é inevitável. E o novo está nos levando a uma nova era, e que vai ser muito melhor. Nós nem temos notícia ainda exata do que vai acontecer, mas certamente vai ser uma coisa muito melhor. Então vamos nos preparar, tecnicamente, espiritualmente, moralmente, para esse tempo novo que vai chegar. Professor, parabéns pela palestra, foi excelente. O tema foi maravilhoso realmente. E quando o senhor falou aí dos filósofos, né? McLuhan e outros, eu lembrei de um livro chamado 1984, né? Do George Orwell, em que ele traz o grande irmão, o sistema, né? Quando falam conosco assim, o sistema está fora, me lembra desse livro, sabe? E agora com as notícias últimas que está acontecendo aí da espionagem, né? A pergunta bem objetiva, que já respondeu alguma parte nessa complementação, nessa transição que nós estamos, né? Quando eu cheguei aqui ao Instituto, na década de 90, eu usava o quadro negro com giz, né? Não tinha essa transmissão maravilhosa de hoje, né? Então a tecnologia trouxe, inclusive, um avanço espiritual muito grande, né? Mas a pergunta é objetiva, né? Como nós podemos hoje usar essas redes, essa internet, esse conhecimento que nós temos, justamente para
essa dualidade bem ou mal, né? Nós sermos propulsores do bem. Qual é, assim, na prática diária, né? Como nós podemos usar essa rede social para impulsionar esse mundo nesse caminho de Deus que o Senhor está falando? Bom, em primeiro lugar, eu queria lhe dizer o seguinte: eu tenho muita saudade do tempo do quadro negro e do giz, porque nesse tempo eu ficava onde eu queria. Hoje não, eu tenho que ficar aqui, porque não pode ir para cá, porque não vai para lá, e aí eu quero apertar o botão do computador, ele entrou em conflito e não sei o quê, entendeu? Então o tempo do giz, mas a gente tem que se adaptar, porque isso aí, sem dúvida nenhuma, é muito melhor, né? Agora, sem dúvida que vale a pena. Quando funciona tudo direitinho, é uma maravilha, né? Bom, isso que você falou aí é a grande dicotomia social do que foi dito aqui com relação a Edgar Morin, quando ele fala sobre a relação estrutural entre o ser e a rede. A rede em si, ela não é do bem e nem do mal. A rede, ela é apenas uma ferramenta, ela é um instrumento. O bem e o mal, dentro daquela divisão de Zoroastro e Zaratustra lá, o bem e o mal, ele está no indivíduo, na sociedade, nos componentes dessa rede. Então eu lhe diria o seguinte: como fazer com que a rede não seja orientada para o mal, ou como evitar que ela possa ser usada para o mal, eu lhe diria o seguinte: nós estamos em treinamento, nós somos aprendizes. Então, na medida em que uma das pontas, não a rede, mas o ser, na medida em que o ser for melhorando, for atribuindo, agregando mais valores positivos à sua maneira de ser, ou seja, o ente social for crescendo, porque é esse novo mundo, essa nova perspectiva de um mundo de regeneração que nós temos, na medida em que uma das pontas melhorar, a outra ponta automaticamente melhora, porque ela vai acompanhar aquela que lhe dá vida, que é a ponta do ser. Entendeu? Então a melhoria disso está em nós. Quanto ao George Orwell e o livro 1984 e a questão da espionagem, são duas dimensões completamente diferentes. Em 1984, o autor faz uma ficção de um futuro em que um indivíduo estaria dominando a sociedade, o que de uma certa forma é utópico. E no caso da espionagem, o objetivo das espionagens, porque a espionagem não ocorre de um para outro, não, né? É a história do bastão de 3 pontas, né? Ela está em todo lugar, é de lá para cá, entendeu? Só pode reclamar de estar sendo espionado quem não tem um serviço de espionagem, porque quem tem não vai reclamar, né? E todos eles têm. Quanto a isso, o objetivo não é dominar as pessoas, os países ou os governos. O objetivo é dominar a informação. É ter o maior número possível de informações nas mãos, porque quem tiver isso controla. É uma visão, uma dimensão bem diferente da ideia do livro, porque o livro foi uma ficção, foi uma projeção que ele teve, né? E é interessante sobre todos os aspectos, mas o Big Brother não iria acontecer, muito dificilmente iria acontecer, porque a sociedade cresceu. Não há mais o ambiente para aquelas condições do livro. Amigos, me parece evidente o quanto a gente cresce, aprende no mundo espiritual. Por que eu estou falando nisso? Porque as crianças hoje, uma criança de 2 anos, 3 anos, já sabe mexer nas maquininhas. Quando elas desencarnaram, isso não havia ainda, provavelmente, porque raramente a gente reencarna em seguida, né? Leva algum tempo. E essas crianças hoje, pequeninas, já sabem manipular, crianças pequenas mesmo, porque às vezes nem estão na creche ainda,
né? Então, eu acho que fica muito evidente isso, que no mundo espiritual, dependendo da natureza do espírito, né, da capacidade de aprendizagem, é certo esse pensamento? Eu estou falando, o Jason é um companheiro nosso lá do Rio Grande do Sul, em que foi feita a ele uma pergunta mais ou menos, me deu um branco agora, não lembrava o nome dele, mas me lembrei do fato. Ele foi feita uma pergunta mais ou menos parecida com essa. Então, a resposta que ele deu foi a seguinte: a nossa geração, a geração anterior a nós, não fazia isso porque não tinha. Entendeu? Não mexia no computador e não mexia nas coisas porque não tinha. Porque, na verdade, isso que essas crianças estão fazendo hoje, sem dúvida nenhuma, nós temos informações de que a espiritualidade manda levas de gente melhor, porque a gente, de vez em quando, para e diz assim: meu Deus, onde é que isso vai parar? Vai parar onde tem que parar mesmo. É aquela história, no fim tudo dá certo. Se não deu certo é porque não chegou no fim. Então, o conhecimento que essas crianças têm é porque, em primeiro lugar, porque está sendo dada a elas a facilidade de poderem mexer com o computador. Bom, independente disso, o aprendizado no mundo espiritual é uma coisa. Nós temos notícias, por exemplo, do irmão X, onde ele conta de que participam no mundo espiritual, os espíritos vão a palestras, eles são convocados para palestras, para aulas. André Luiz nos fala isso, entendeu? Então, na verdade, existe, principalmente porque eles não dormem lá, então tem mais tempo até, né? Então, porque, veja bem, num orbe como o nosso, de expiações e provas, existe um grupo muito afinado de espíritos, do status de um Bezerra de Menezes, por exemplo. Tem uma pleiade de espíritos que eles têm a preocupação de atender às diretrizes de Jesus no sentido de melhorar o padrão da humanidade. Então, essa passagem que nós temos no mundo espiritual, depois no intervalo entre encarnações, ele tem que ser, na medida em que nós, por nossa vontade, queremos, extremamente produtivo. Então, isso existe, sim. Tem, de fato tem. Mas tudo no seu tempo. Ele só tem esse tipo de aprendizado quando, ao voltarem, tem aonde praticar. Entendeu? Mas, sem dúvida nenhuma que tem. Tem sim. Também o Divaldo conta isso quando ele fala sobre as crianças índigo, cristal e etc. Aquilo não é uma quimera, não é uma coisa. Ele sabe o que ele está falando. Existe realmente uma preparação de gerações que estão vindo para injetar pensamentos, ideias e procedimentos novos, né, para fazer isso. É uma questão interessante. Quando a gente lê os livros de André Luiz, há a comunicação de planos projetando coisas para as pessoas assistirem. Você nem vê aparelho lá, é uma projeção mental. Como é que os espíritos se comunicam? Mentalmente. Esse é o nosso destino. Nós estamos nos preparando para isso. A gente passa pelos grandes aparatos materiais, eles vão se tornando cada vez mais sofisticados. Estava me lembrando, quando você falou em 1950, nós estávamos na primeira geração de computadores, né? Geradores de computadores que eram a válvula, que levava um tempão para aquecer, né? O computador ocupava um espaço gigantesco. Tinha que colocar atrás do computador uma brigada de incêndio, porque aquilo aquecia aquelas válvulas, era terrível. A confiabilidade disso aí era muito pequena. A velocidade era nada comparado com o que a gente tem hoje. Depois vieram os transistores. Se em vez de usar a válvula, usava transistor. Já diminuiu o calor, né? Passou a ser muito mais rápido. Depois veio a microminiaturização dos circuitos. Você ficou menor ainda. Antigamente pensava que o computador jamais seria usado em casa. Isso é para grandes indústrias, grandes empresas. Hoje em dia todo mundo tem computador, né?
Ao lado disso, ao lado dos equipamentos, né, que foram se tornando cada vez menos materiais, menores, né, se desenvolveu a capacidade de comunicação, as linguagens, que primeiro eram linguagens de máquina, né, só para cientista. Depois vieram linguagens especializadas para atividades comerciais, industriais, matemáticas, etc. Linguagens especializadas para isso. Depois aparece hoje, todo mundo usa linguagem, é linguagem como a nossa. Você digita o computador na nossa língua e simplesmente lá dentro é uma decodificação e transforma aquilo em zeros e uns. Qual é o futuro disso? Cada vez menor, cada vez mais rápido, cada vez mais confiável. Onde é que você vai parar? Você vai parar nisso. Daqui a pouco você não tem mais matéria. Está na mente. Mas para isso é preciso subir um pouquinho o patamar vibratório e moral. Não é certo? Rapidamente, só para acabar de ilustrar, André Luiz, no seu aprendizado, ele viu, isso é relatado no livro dele, psicografado, ele viu os médicos utilizando um aparelho que eles chamaram de psicoscópio para fazer diagnóstico, uma série de coisas nos doentes espirituais. Ele quis saber que aparelho era aquele e questionou por que na Terra não tinha algo parecido para ajudar no diagnóstico, seria tão útil aquilo lá. E isso foi a psicografia foi na década de 40. Né? Quer dizer, essa fase de aprendizado de André Luiz foi antes até. Aí o mentor espiritual virou para ele e disse o seguinte: tudo ao seu tempo. Na medida em que o merecimento for ocorrendo, essas informações, esses recursos serão dados para coisa. Muito bem, nós temos ressonância magnética, nós temos ultrassom, todos os ultras que vocês imaginarem, né? A medicina diagnóstica, Doppler, né? A medicina diagnóstica hoje em dia, através dos exames, está muito evoluída, muito crescendo, né? O meu pai, nos olhos, o meu pai, ele era médico. E ele dizia que uma das cadeiras mais importantes que ele teve na faculdade de medicina, medicina e cirurgia, que é aqui na Moncurvo Filho, ali, ó, ele dizia que uma das cadeiras mais importantes chamava-se semiologia. Meu querido professor sabe disso. Uma das matérias mais importantes era semiologia médica, porque era através dos toques, dos sinais, das aparências e é que o médico fazia o diagnóstico e imaginava, prescrevia o remédio. Meu pai, na faculdade de medicina, ele aprendeu a formular. Ele escrevia, ele receitava fórmulas e o paciente ia na farmácia para o farmacêutico manipular e fazer. Né? Meu pai formou-se no ano de 1938. Depois ele foi fazer doutorado na Inglaterra e voltou. Sem nenhuma diferença, segundo ele dizia, o fato de ter se formado aqui e feito o doutorado lá. As coisas eram mais ou menos iguais. Agora, vocês vejam, um médico hoje em dia, ele tem uma parafernália de recursos para ajudá-lo a fazer o quê? Uma sintonia fina e aí procurar acertar e melhorar mais o diagnóstico das pessoas. Olha a espiritualidade mandando os psicoscópios para cá. Não é?